Olá, graça de Deus, Deus te abençoe. Nossa igreja, na manhã de hoje, tivemos uma festa, um almoço gostoso, e por isso nós não tivemos o culto à noite. Nós gravamos um trecho do louvor, a palavra dessa manhã, para que te abençoe hoje, tá bom? Então assista esse culto, participe desse culto com o coração aberto, e Deus vai falar com você. Deus abençoe. Nessa semana que vai começar, nós estaremos em consagração, de segunda a sexta. Se você está na região de Mauá, venha conosco e venha receber do agir de Deus no seu coração. Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem, oh Santo Deus, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem, mas tá lindo demais, Jesus. Precioso Jesus, eu ouço o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Vamos declarar mais uma vez: Jesus, Jesus, teu valor, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu eu encontrei o bem mais precioso. Vamos cantar: eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei o meu, eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Oh, renda um brado de louvor ao Senhor Jesus. Levante a sua voz com alegria, com alegria. E como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés, a ela: essa é a boa parte que nunca com força, quando Maria, que
que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca, cante igreja, como Maria, que está mais uma vez, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, oh Senhor, eu encontrei o meu tesouro é você. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, meu tesouro é você, Jesus. O meu tesouro é você, Jesus. O que tenho eu além de ti? Nada mais, nada mais, nada mais. Eu acho que desde o mês de agosto, nós começamos a estudar um livro a respeito da igreja e do ser humano dentro da igreja. E a princípio pensei, mas Senhor, essas mensagens para domingo, essas são mensagens para a igreja. Começamos a estudar esse livro e acho que essa semana Marina fecha as mensagens do livro. Eu vou pregar a penúltima mensagem do livro. Hebreus capítulo 13, verso de número 8. Hebreus 13, verso de número 8, somente esse verso, que a maioria dos irmãos até sabe de cor. Talvez você não sabe que está ali, mas você sabe esse verso de cor. Diz assim, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos orar. Deus, bendito o Deus que é ontem, hoje e será para a eternidade. Bendito nesse lugar, bendito em nosso coração, bendito nessa igreja, Pai. Vai falando conosco, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, para que a nossa vida seja transformada e a nossa fé aumentada. Amém e amém. O mesmo sempre, Jesus. O poder de Jesus o mesmo, ontem, hoje, amanhã, pela eternidade. Jesus não muda, de jeito nenhum. É o Cristo que andou na terra. É o Cristo que João, capítulo 1, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O mesmo que estava na criação. O mesmo que estava na formação do mundo, o mesmo que estava na viração do dia com Adão, o mesmo, Jesus é o mesmo. Ô pastor, e aí? Você tem que abrir seu coração para entender que essa verdade era das mais preciosas para nós.
mais preciosa. O próprio Pai, quando se apresenta, ele se apresenta assim também em Malaquias. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Por que é que isso é tão importante para mim e para você? Isso é importante, primeiro, ele não muda e o que ele escreveu também não muda. Você pode confiar, se está escrito na Bíblia, vai acontecer. Se está escrito na Bíblia que é bom, é bom. Não desconfie, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele não muda e o que ele falou é verdade absoluta. A Bíblia tem a mesma autoridade dos tempos de Moisés para hoje. A Bíblia tem a mesma autoridade do tempo do Cristo para hoje. O que ele disse não muda e essa palavra, que é palavra da eternidade, ainda protege casamento. Essa palavra, que é a palavra da eternidade, ainda traz cura ao corpo e à alma. Essa palavra, que é a palavra da eternidade, ainda remove opressão de dentro da sua casa. Essa palavra, que é a palavra da eternidade para a eternidade, ainda remove opressão demoníaca de perto de você, porque é a mesma palavra, é o mesmo poder, ontem, hoje e vai ser amanhã quando você acordar. É o Deus Todo-Poderoso. Essa eternidade ainda nos protege no ambiente financeiro. Pastor, preciso de uma orientação financeira. A Bíblia tem. Pastor, preciso de um milagre. A Bíblia fala. Pastor, preciso de uma proteção. O mesmo ontem, hoje. A voz do Cristo tem a mesma autoridade. A mesma autoridade do dia que ele disse assim: haja luz e houve luz. Faça distinção, terra e mar. Surjam então os luminares no céu. Essa voz, a voz desta autoridade, permanece. O mesmo ontem, hoje, para sempre. Ô meu pastor, mas os tempos são outros. Nos tempos do Moisés, não tinha os problemas que nós temos hoje. Nos tempos do Moisés, não tinha as dificuldades que nós temos hoje. Nos tempos do Moisés, não tinha as lutas que a juventude tem hoje. Nos tempos do Moisés, não tinha TV, não tinha internet, não tinha computador, não tinha tablet, não tinha celular. Ô menino, não interessa. O mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia não precisa de ajustes. O poder de Deus não precisa de ajustes. A palavra do Senhor não precisa ser enfeitada de maneira alguma. Não importam os tempos, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Os tempos podem ter mudado, mas a palavra de Deus não mudou e o Deus Todo-Poderoso que a formou não mudou. Deus está fora desse tempo nosso. As demandas de hoje são diferentes, as demandas de uma esposa hoje são diferentes, as demandas de um marido hoje são diferentes, as demandas de um jovem hoje são diferentes, mas ele não mudou. As nossas demandas não mudam a opinião de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre é importante por causa de algumas coisas. Uma delas é o seguinte: Ele já conhecia o hoje, e Ele já sabe do amanhã. Quando Ele escreveu a Bíblia, Ele já sabia que a gente ia ter celular. Quando Ele escreveu a Bíblia, Ele já sabia que existia internet. Você precisa acreditar que esse versículo é verdade, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor não foi pego de surpresa com o movimento LGBT. O Senhor não foi pego de surpresa com as crises mundiais. O Senhor não foi pego de surpresa com a alta ou a baixa do dólar. O Senhor não foi preso de surpresa com esse presidente ou aquele prefeito ou aquele vereador. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele sabia do que ia acontecer e ele diz assim: fica firme acreditando que o que eu escrevi, o que eu falo, o que eu prometo, eu falo prometendo, conhecendo o amanhã. E ele já sabe, menino. Ele já sabe de tudo. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a gente ia estar aqui e o cheiro do frango ia estar subindo e eu ia estar pregando. Ele sabia. Ele sabe porque Ele é Senhor do tempo. E você tem que aceitar que Jesus é dono do tempo. Você tem que aceitar que o Deus que nos organiza como igreja,
que o Deus que chamou você a servi-lo agora, Ele é dono do tempo. Você tem que aceitar isso. Ele é dono das eras. Por exemplo, o ser humano, vou dizer um todo, eu nunca vi um cara que não foi incomodado com isso. Eu nunca vi faculdade de teologia. Eu dou aula em faculdade de teologia. E eu prego para jovens, prego para homens, prego para mulheres, dou atendimento a todas as idades, todas as idades. Eu nunca vi ninguém que não ficasse incomodado e que não tivesse me perguntado assim: ô pastor, por que é que Deus deixou Adão e a dona Eva comer aquele fruto? As pessoas ficam incomodadas. Se ele conhece o dia de amanhã, ele é o mesmo hoje, é o de ontem e é o de amanhã, ele já não sabia que ela ia comer aquele negócio, por que ele não resolveu isso antes? Por quê? Porque ele não deu uma de exterminador do futuro, voltou lá e pá, catou a maçã, a manga, a jaca, sei lá. Por que ele não foi Adão e disse assim: Adão, cuidado com a serpente? Ou melhor ainda, por que ele não trancou a serpente numa gaiola? Mesmo ontem, hoje, para sempre. Por que ele não prendeu Eva naquele dia? Por que o Deus de ontem, hoje, para sempre, sabendo do amanhã, sabendo o que vai acontecer amanhã, sabendo que um carro pode encostar no seu, sabendo que você pode passar por um lugar e um vírus pode entrar dentro de você, por que o Deus do amanhã não resolve o problema de amanhã hoje? Por quê? Por que o Deus Todo-Poderoso vai construir essa história com Adão e com Eva? Porque Deus constrói as histórias hoje, pensando no amanhã. Deus conhece o hoje, conhece o amanhã, conhece o ontem. E o jeito dele construir a história é o jeito do dono da história construir. Você não vai entender isso. Talvez você morra, talvez você vá até o santo céu, sem nunca entender por que ele deixou aquilo acontecer. Por que o Deus de ontem, hoje e amanhã permitiu que a humanidade caísse? Ele tem suas razões. Ele precisa que Eva aprenda algumas coisas. Que Adão aprenda a viver por obediência e por amor, e não porque ele trancou o diabo, não porque ele chaveou a serpente, não porque ele arrancou a árvore do jardim. Ele precisa que o homem aprenda a viver no jardim, passando do lado da árvore e não comendo da árvore. Que o homem aprenda a passear pelo jardim, escutando a serpente, mas não dando ouvido à serpente. Ele precisa, ele é o dono do hoje, ele é o dono do ontem, ele é o dono da manhã, e ele constrói a nossa história com um objetivo maior para o nosso coração. Adão e a humanidade tem que aprender a viver nessa obediência. Se ele tira a árvore, se ele tira a serpente, a gente nunca vai aprender. Ele quer que você aprenda a crescer como um filho apaixonado pelo pai, não um robô, que ele precisa ficar construindo o amanhã, te protegendo do amanhã e protegendo do amanhã, porque se ele não proteger você do amanhã, você nunca vai amá-lo. Não, ele vai construir o teu hoje, sabendo que amanhã vão nascer algumas dificuldades, mas ele está preparando você para vencer o dia de amanhã. E ele está programando isso. Ele tem planos para você. Ele tinha planos para a humanidade, que a humanidade não entendia. Foi daquela queda que nasce a necessidade da Santa Cruz. Foi por causa da queda que nasceu a ideia de nós sermos filhos e não criaturas. Presta atenção, Adão, criatura. Eva, criatura. Abraão, criatura. Davizão, criatura. Salomão, criatura. Servos, amigos, filhos, aqueles que nasceram no sangue, lavados, remidos. Só é filho quem nasceu depois da ressurreição. É isso aí. Somos filhos por causa do sangue. O povo de Israel é povo. Você é família. O Deus do ontem constrói o que você não sabe. Você não entende. Você não entende o que Ele está fazendo hoje. Você não entendeu
E talvez você tenha dificuldade de entender como ele agiu com Adão. Você às vezes diz assim, eu não entendo ainda, o Senhor está explicando e eu não estou entendendo. Se você não entende o que ele fez com Adão ontem, você não entende o que ele faz com você hoje. De vez em quando você para e você pensa assim, por que Deus? Eu fui parar nesse lugar. Por que Deus, minha família está desse jeito? Por que Deus, desemprego agora? Por que Deus, acidente agora? Por que Deus, meu menino está desse jeito? Por que Deus, minha menina está desse jeito? Por que, Senhor? O salário está tão apertado. Por quê? Você não entende Adão, você não entende você mesmo. Por que Deus, o Senhor permitiu aquela briga? Por que Deus, eu não arrumei o emprego? Por que Deus? Meu irmão, Deus não errou ontem, Deus não errou hoje. Deus não errou quando permitiu que Adão comesse aquele fruto. Ele não errou em nada que ele permitiu que chegasse na sua vida. Deus está fazendo algo e você vai se maravilhar com o que Ele está fazendo. Fica tranquilo. Pastor, mas eu não entendo. A gente não está entendendo desde o princípio. A gente não entendeu por que Ele deixou aquela árvore. A gente não entendeu por que Ele deixou aquela cobra naquele lugar. A gente não entendeu. A gente está tendo dificuldade, mas a gente aceita que Ele é o Deus poderoso, ontem, hoje e para todo sempre. Está cuidando da sua história. Perguntinha para a sua alma. Você tem raiva de alguma parte da sua história? Quando você olha para a sua vida, para a sua história, de alguns aqui curtinha ainda, de alguns aqui mais estendida, tem alguma parte da sua história que você diz assim, Deus podia ter trancado a serpente? Tem alguma parte da sua história que você pensa assim, Deus podia ter arrancado a árvore? Podia, não tirou, não arrancou, mas Ele está construindo a sua história. E Ele está construindo algo bom. Hoje você diz assim, oh Deus, me dá visão, para eu entender o que é que o Senhor está construindo. Me dá, Senhor Deus, uma boa palavra, para eu entender por que é que o Senhor está deixando isso acontecer, porque eu quero enxergar a sua vitória. E Ele vai abrir teu olho, meu irmão. Você tem raiva de alguém do seu passado? Tem raiva? Você acha que o Adão, quando foi expulso do paraíso, de vez em quando ele dava um cutucão na mulher? Bendita a hora que eu casei com você, que você me deu aquela manga para comer. Você acha que o Adão era incomodado com a Eva? Eu acho que não. Acabou, Eva. Foi ontem. Foi ontem, a gente já foi julgado, já foi corrigido, acabou. Tem raiva de alguém do seu passado? Perdoa esse cara. Porque até nesse cara, até nessa dona, que alguma coisa fez por você ou contra você, Deus estava agindo. Porque Deus estava nessa briga. Deus estava nesse conflito. Ele estava ontem, Ele está hoje e Ele vai estar amanhã. Perdoa isso aí. Perdoa, porque em tudo Deus está construindo. Deus traga paz para você a respeito do ontem. Que Deus traga paz para você a respeito do passado. Porque Ele estava no passado, Ele permitiu, Ele construiu. E desse passado, Ele vai fazer um homem e uma mulher melhor. Está fazendo. E o amanhã? Você tem medo do amanhã? Você tem medo do amanhã? Por quê? Meu lindo, minha linda, Deus já está no amanhã. Você está entendendo? Você está com medo da segundona? Segundona é apertada? Deus está no amanhã. Você está com medo de 2025? Deus está no amanhã. Ele está hoje e Ele vai estar amanhã. Ele está na segunda, na terça, na quarta. O Senhor é contigo. O mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Você está com medo do quê? Eu tenho medo da velhice, pastor. Deus já está na sua velhice, queridão. Deus já está lá. Ele está te esperando lá.
Ele não vai largar de você não, porque os cabelos ficaram brancos. Ele não vai largar de você não, porque teve que trocar uns dentes de osso por uns dentes de porcelana. De jeito nenhum. Ele está contigo hoje. Ele está contigo amanhã. Ele já está na sua velhice. Pastor, eu não sei se vou casar, se não vou casar. Ô menina, ô menino. Ele já está casado ou não casado? Solteiro ou casado? Está com você. Não sei como vai ser mãe. Não sei como vai ser o parto. Oh, ele está lá. Ele está lá com você. No nascimento das crianças. No primeiro passo das crianças. Quando você chegar nesse momento da sua vida, quem vai estar lá para te receber é o Deus do amanhã. Vem aqui e eu te ensino a passar por essa parte. Eu te ensino a viver esse momento. O Deus do amanhã está lá para te proteger, para te fortalecer, para te alimentar. Pastor, está chegando a época de pensar na faculdade, está chegando na época de pensar em que curso, ou então a faculdade vai terminar, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou arrumar emprego, eu não sei se eu vou conseguir. Não precisa saber não, entrega para Ele, porque o Deus de amanhã está nesse diploma, o Deus de amanhã está nesse currículo, o Deus de amanhã está cuidando. É por isso que Ele diz, eu sou o Cristo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo amanhã, eu cuido de vocês. Você tem que aprender isso, crente, porque se você aprende isso, você fica mais firme. Ninguém abandona o dono do amanhã. Não tem sentido abandonar o dono do amanhã. Se você acredita que Jesus é dono do amanhã, você vai firmar sua alma e seu coração em andar com Ele. Ô gente, andar com o dono do amanhã te dá esperança, que as coisas vão melhorar. Está difícil. Fica tranquilo. Eu conheço o dono do amanhã. O dono do amanhã está cuidando de mim. O dono do amanhã está construindo uma coisa melhor. Eu durmo mais tranquilo. De vez em quando tem uns dias que dá tudo errado. Tudo e mais um pouco. Parece que o dia de 24 horas, quando dá errado, ele tem 28. Tudo errado, tudo. Acorda, não acha uma meia para botar no sapato. Não acha nem o sapato certo, com um pé com o outro. E eu sou daqueles que se eu não achar, eu ponho 2 pés invertidos e vou embora. Aí você entra no carro, o carro não pega, a gasolina acabou, você tem que buscar a gasolina, bota a gasolina, vai e leva o carro para o posto, todo o sinal vermelho, todo sinal vermelho, entendeu? Um calor que Deus manda, tudo errado, tudo. A dona manda você ir no mercado comprar arroz, você volta com feijão, que você confundiu a coisa. Tudo dá errado. Dia de 28, quando eu vou dormir eu penso assim, mas o meu Deus é o Deus do amanhã. Amanhã vai melhorar. Vai melhorar. Se hoje deu errado, amanhã vai dar certo. Porque a nossa esperança é que esse que é ontem, esse que é hoje, esse que é amanhã, ele, através do ontem e do hoje, ele está construindo uma coisa boa agora. Eu tenho esperança disso. Que o que vai se cumprir aqui amanhã, o que vai se cumprir daqui a 5 anos, o que vai se cumprir daqui a 10 anos, o que vai se cumprir na sua velhice, o que vai se cumprir na sua maternidade, o que vai se cumprir na sua faculdade, o que vai se cumprir quando você fechar seu negócio, você abrir sua firma, o que vai se cumprir é a vontade plena do nosso Senhor. O amanhã guarda a vontade de Deus, o amanhã guarda as decisões de Deus e não as decisões da humanidade. A humanidade planeja, a humanidade pensa, mas o amanhã pertence a nosso Senhor. É dele, lindão. Então minha esperança é, amanhã a vontade dele se cumpre. Pô, pastor, e os troços que deram errado hoje? Amanhã ele conserta. Fica tranquilo. A Bíblia diz que por um madeiro, chamado a árvore do conhecimento, do bem e do mal, a maldição entrou na terra. E a Bíblia diz que por um madeiro, chamado cruz, a maldição foi embora da terra. O erro de ontem, Deus conserta hoje. Está consertando. Isso é a nossa esperança. O seu futuro é abençoado.
porque Deus não muda. Ele protegeu o povo de Israel, então Ele protege o seu povo hoje. Ele perdoou o povo que pecou, Ele perdoa seu povo hoje. Ele ergueu um povo vitorioso, guerreiro, que destruiu os inimigos. Ele levanta esse povo hoje, porque o mesmo Deus que agiu lá, age hoje. A mesma promessa que Ele fez lá, Ele nos faz hoje. E como Ele cumpriu no passado, Ele cumpre agora na sua vida. Eu sou o Cristo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo amanhã. Bonzão isso daí, bonzão. Já dava uma sustância, eu já tinha escrito a mensagem, eu já tinha falado para Jesus de Nazaré, tá bom demais, vamos fechar aqui, eu oro com a igreja e nós comemos um frango. Aí ele falou assim, volta lá e escreve mais. Falou, ô Jesus, já não está bom assim, uma sustância, um ânimo, ontem, hoje, o Senhor faz, ontem, hoje, milagre, ontem, hoje, tá bom? Ele falou assim, não, ensina os caras o seguinte, se Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai cumprir a vontade, ô menino, você devia ser como Ele. E Ele não habita dentro de você? O Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, é o Espírito Santo, Ele habita dentro da igreja, amém? Você devia ser mais firme na Santa Igreja e na palavra. Porque você é um ontem, é um hoje, vai ser outro amanhã. Está errado. De vez em quando você é um de manhã, um de tarde e outro de noite. Criança, não é assim. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, te dá estrutura para você ser mais firme aí. Um paizão mais firme, uma mãezona mais firme, ser um adolescente mais firme, ser um jovem mais firme, ou ser um cara no serviço mais firme. Os caras não confiam na sua palavra, a sua palavra na cadeia diz assim, palavra de homem não faz curva, palavra de homem é reto na cadeia, os caras falam isso daí. Agora parece que a palavra de uns crentes faz curva que nem cobra andando na rua. Ô menino, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre, para que você também seja o mesmo hoje, o mesmo amanhã e o mesmo por toda a eternidade. Deus está construindo gente que deveria ser mais firme. Deveríamos ser mais corajosos, porque nós conhecemos o dono de amanhã. Se ele fosse inconstante, você podia ser inconstante. Se ele fosse vacilante, se ele fosse desses deuses que mudam a todo momento, mas ele não é, ele não muda, ele não vacila, ele é constante. Os filhos do Senhor deveriam ser constantes. No sustentar, no guardar, no dirigir, no fazer a obra, no falar uma coisa e cumprir o que fala. O mesmo ontem, hoje, para sempre, te dá estrutura para ser mais firme em suas decisões. Jesus é o mesmo, então precisa nascer dentro de você coragem para ser o mesmo. A ousadia que estruturou Moisés, Abraão, Davi, essa ousadia precisa nascer no coração de todo filho de Deus. Essa coragem. Ele é o mesmo ontem. Ele faz os milagres de ontem, hoje. Seja mais firme no seu relacionamento com Deus. Pare de ser oscilante como as ondas do mar. Seja constante. Fortaleça-se nessa verdade para que você seja fortalecido nos seus compromissos com a palavra, com a oração, com a família, com o ato de ser quem você é na casa onde você está. Você é o marido, você é a esposa, você é o filho, você é o sobrinho, você é o neto, você é a avó, você é o vô. Você deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus em todas as funções que Ele deu. Não dá para você ser homem de Deus em janeiro, você termina dezembro como um homem desviado, você passa julho todo alternando. Não, o poder de Deus. Eu não estou dizendo que isso nasce em você, eu não estou dizendo que isso nasce nas suas características, na sua infância. Isso nasce no poder de Deus sobre sua vida. O que era ontem, hoje e será para sempre, pode dar a você estrutura para ficar firme e forte até a volta de Jesus. É Ele. Ele estabiliza dentro de você a obediência. Ele estabiliza dentro de você um conhecimento prático da palavra dele. Ele estabiliza o próprio relacionamento com o Espírito Santo. Ele estabiliza a sua vida de oração. Ele estabiliza seu compromisso com a sua família. Pastor, eu não consigo. Pede ajuda a Ele.
o de ontem, o de hoje, o de amanhã, vai te ajudar. E para deixar isso claro, para deixar isso registrado de uma maneira extraordinária, ele fez o seguinte: ele começou a ensinar a gente lá no Gênesis algumas coisas. Lá no Gênesis, ele foi e ele constrói um relacionamento com Abraão, Isaac, Jacó, José. Do Êxodo em diante, ele vai chamar um cara chamado Moisés, vão escrever as leis são escritas, todo o relacionamento com Deus é direcionado através dos mandamentos, né? Não faça imagem e escultura, tenha um único e suficiente Deus, tenha um dia para guardar e adorar, que não saia da tua boca nenhuma a palavra que não seja para honrar o nome desse Deus, porque se você desonrar esse nome, e ele vai falar assim, honra pai, honra mãe, não rouba, ele vai construindo isso, ele constrói, e ele vai fazer isso por 65 livros. Mas para mostrar que ele é dono do ontem, do hoje e da eternidade, ele fala assim: eu vou escrever para vocês um último livro para ficar na Bíblia. Vocês vão chamar ele de Apocalipse, e ele vai contar para vocês que no fim de todas as histórias eu estou lá. No fim de tudo, o mesmo Deus que começou a história, terminará a história, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele vai nos contar algumas verdades no Apocalipse. Ele vai dizer assim: leiam, vejam como nos outros livros existe muita confusão, existe briga, existe conflitos, existe às vezes igreja em tribulação, mas lá no final eu conto para vocês, o diabo será derrotado. O inimigo de vossas almas, que ofereceu aquele fruto a vocês, eu derroto. Eu sei que vocês olham para uma terra cheia de destruição. Eu sei que vocês olham para uma terra onde existem enchentes, existem catástrofes, onde existe frio demais, calor demais, onde existe fome, onde existe morte. Mas fiquem tranquilos, no final da história, eu mudarei a terra, eu transformarei tudo, não haverão mais espinhos, abrolhos, doenças, morte. A história vai ser transformada. No fim, todo esse problema acabará. E ele diz assim no Apocalipse: eu sou dono da história. Eu vou destruir o diabo, seu inimigo. Eu vou mudar essa terra amaldiçoada numa terra abençoada. E eu vou recompensar todos os meus filhos. Eu tenho um presente para vocês. Eu tenho o céu para vocês. Eu tenho um galardão para vocês. Eu tenho até um novo nome. E eu vos presentearei. Fiquem tranquilos. No final da jornada, eu estou esperando vocês, e vocês serão recompensados. Louve a Deus, porque o Deus do ontem, do hoje e do amanhã está construindo a sua história. Ele está te dizendo: a vitória é garantida. Receba hoje de manhã coragem para ficar firme até o fim. Receba força para manter-se em santidade até o fim. Seja um com o Deus do ontem, do hoje e da eternidade, e Ele será contigo. Ele não muda, e você também ficará firme. Você não mudará, você será um com Ele até o grande dia da sua vitória. Creia nisso e aceite isso nessa manhã. Deus está construindo o seu futuro, mas Ele constrói hoje, deixando você firme como Ele é firme. Feche os teus olhos e peça ao Senhor essa estabilidade, essa confiança. Talvez você esteja aí preocupado. Quanto problema essa semana, quanto problema esse ano. Deus já estava aí. Deus já vinha visto tudo isso. Ele não falhou nesse momento da sua história. Ele não falhou. Acredite, Ele está resolvendo todos esses problemas. Bendito seja Jesus. Tu que eras ontem, Tu que és hoje, Tu estás amanhã na solução dos nossos problemas,
na solução das nossas angústias. Nós entregamos o nosso amanhã para que o Senhor resolva. Nós entregamos o nosso coração hoje para que o Senhor nos acalme. Para que hoje o Senhor nos faça pessoas mais firmes e mais confiantes. Nos dá coragem de andar na terra, confiando no dia de amanhã, em que o Senhor nos dará a vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém e amém.